Quanto vale a imparcialidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Para Eike Batista, o empresário que já foi o homem mais rico do Brasil, a resposta é de pelo menos 10 bilhões de reais. Acontece que em um lance surpreendente e altamente polêmico, o ministro Alexandre de Moraes acaba de negar o pedido da defesa de Eike para afastar Dias Toffoli de um processo-chave que trata justamente do destino de ativos bilionários. O motivo do pedido de afastamento? Uma relação que a defesa chama de amizade íntima comprovadamente existente entre o ministro Toffoli e um dos mais poderosos banqueiros do país, André Esteves, presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual. Eike e seus advogados olham para essa situação e afirmam com todas as letras: não existe possibilidade de um julgamento isento. Mas Moraes discordou. O que está em jogo aqui é muito mais do que a disputa de um empresário decadente. É a credibilidade do Supremo Tribunal Federal e a percepção de que a justiça, no Brasil, opera em um circuito fechado de amigos. Para entender a gravidade dessa negação, precisamos mergulhar nos fatos. O centro da briga judicial é a disputa por debêntures milionárias de uma empresa que pertenceu a Eike Batista, a Iron X Mineração. Esses ativos são cruciais, pois foram oferecidos como garantia para que Eike pagasse uma multa monumental de 800 milhões de reais no âmbito de seu acordo de delação premiada com a PGR. Eis onde o problema começa. Toffoli é o relator desse processo, que tramita em segredo de justiça. Em dezembro de 2024, o ministro fixou o valor dessas debêntures em 612 milhões de reais. A defesa de Eike, porém, sustenta que o ministro subestimou dramaticamente a quantia. Na avaliação dos advogados, o valor real é de 10 bilhões de reais, considerando os royalties a serem gerados em 25 anos. A diferença é astronômica, 1 bilhão é diferente de 10 bilhões. É neste vácuo financeiro que o BTG Pactual entra na história. Junto com a valoração baixíssima, Toffoli também reconheceu o direito de preferência de um fundo de investimento chamado Itaipava Fim para adquirir esse ativo. 2 dias após a decisão de Toffoli, esse fundo realizou uma assembleia para emitir cotas no valor exato de 613 milhões de reais. A defesa de Eike argumenta que o Itaipava Fim não estava sequer realmente constituído e o ponto central da acusação, que o aporte de recursos não veio do fundo, mas sim do próprio BTG Pactual. Se essa tese dos advogados for verdadeira, o BTG é beneficiado duplamente pela decisão de Toffoli. Primeiro porque ele compra um ativo que vale 10 bilhões de reais por uma fração ínfima do preço, cerca de 600 milhões de reais. Segundo, e mais grave, o valor pago por esses ativos retorna à massa falida da MMX, uma das empresas de Eike que, por sua vez, destina esse dinheiro ao próprio BTG, na qualidade de credor privilegiado. Em outras palavras, o banco compra um ativo baratíssimo e se paga com o próprio dinheiro da compra. O BTG Pactual, embora não seja parte formal no processo relatado por Toffoli, é o principal beneficiário de toda a movimentação. E quem comanda o Conselho de Administração do BTG? André Esteves. E é aqui que entramos no cerne da arguição de suspeição. O Código de Processo Civil é claro ao prever a suspeição do juiz que for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Os advogados de Eike não apresentaram apenas palavras. Eles anexaram provas que, segundo eles, comprovam essa proximidade íntima. O material inclui um vídeo revelado pelo portal Metrópolis, onde o banqueiro André Esteves é recebido em janeiro de 2023 por Dias Toffoli no Taiaia Resort, um empreendimento imobiliário ligado diretamente a parentes do ministro no Paraná. A defesa afirma que estas imagens evidenciam uma interação pessoal em um ambiente de íntima amizade que extrapola o convívio meramente institucional. Para eles, isso forma um quadro fático que, na visão de um observador razoável, se projeta como uma dúvida objetiva sobre a imparcialidade de Toffoli. A acusação é poderosa. O juiz do caso, que fez uma valoração extremamente baixa de um ativo, beneficiando indiretamente um banco, tem uma amizade íntima, flagrada em um resort com o presidente do conselho desse mesmo banco. E qual foi a resposta de Alexandre de Moraes na função temporária de presidente do STF durante o recesso? Moraes negou seguimento ao pedido. Sua decisão, dada nesta quinta-feira e mantida em segredo de justiça, afirma que o pedido da defesa de Eike Batista não se enquadra nas hipóteses previstas em lei para que essa ação avance no tribunal. Essa negação é puramente técnica, e é exatamente aí que reside a polêmica. O ministro Alexandre de Moraes, o mestre do capital, não analisou o mérito da amizade ou a aparência de conflito.
Ele analisou se o pedido de Eike formalmente cumpria os requisitos legais para que uma arguição de suspeição prosperasse neste momento. Sua negativa significa que legalmente a amizade íntima de Toffoli com André Esteves, mesmo flagrada em um resort, não é suficiente para tirá-lo do caso dos 10 bilhões de reais. A decisão de Moraes blinda o ministro Toffoli e o mantém como relator de um processo onde a decisão final pode garantir que o BTG Pactual concretize a compra de um ativo bilionário por um preço irrisório, enquanto ainda recebe a garantia de pagamento de volta. Esse é um momento de extrema tensão no judiciário. O julgamento dos recursos contra a decisão de Toffoli está em análise virtual pela segunda turma do STF e deve ser concluído no dia 6 de fevereiro. O que se viu hoje foi um aceno técnico que ignora a aparência ética. Eike Batista perdeu uma batalha crucial na tentativa de garantir uma arbitragem que ele considere justa, mas o custo dessa decisão para a confiança pública no STF pode ser muito maior do que os 10 bilhões de reais em disputa. A pergunta que fica é se um vídeo de encontro particular em um resort com claros interesses financeiros em jogo não é suficiente para configurar suspeição. O que, afinal, é necessário para garantir a imparcialidade dos nossos juízes? Deixe sua opinião aqui embaixo.